Olá a todos, sou o professor Dutra, tá? E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre reta, tá? Nós vamos aí iniciar aqui falando de um teorema que vai nos dizer aqui a respeito da equação geral da reta, tá? A equação geral da reta é o que está destacado aqui, esse retângulo azul aqui, ó. É uma equação da forma ax mais by mais c igual a zero, tá? Então nós chamamos de equação geral da reta. Então tem esse teorema que diz o seguinte: a toda reta R do plano cartesiano está associada ao menos uma equação dessa forma, onde os coeficientes a, b e c, né, são números reais, tá? E a e b não podem ser nulos ao mesmo tempo. Então a diferente de zero ou b diferente de zero. E x e y formam um par ordenado, né, que representa um ponto genérico de R, ou seja, nós temos aí um conjunto de pontos, né, que forma a reta R, certo? Que compõe a reta R. Então acontece, inicialmente nós vamos considerar aqui, né, sejam A e B, tá? Dois pontos distintos do plano cartesiano. Tá? Então acontece, esses dois pontos são conhecidos, tá? Então eu tenho um ponto aqui que eu vou definir com coordenadas x1 e y1, tá? E B com coordenadas x2 e y2. Então esses dois pontos são conhecidos, tá? Então seja, tá, a reta R, tá, a reta definida, tá, definida pelos pontos A e B, né? Nós já vimos que dois pontos são necessários para definir uma reta, tá? Então vamos aqui imaginar o que quer dizer isso. Então eu tenho no plano cartesiano o eixo x e y, tá? Vamos pegar aqui uma reta R, tá? E nós temos aqui o ponto A e o ponto B, que define a reta R, ou seja, uma reta que passa pelos pontos A e B. Então, A tem coordenadas x1 e y1, tá? B tem coordenadas x2 e y2, certo? E aí nós continuamos aqui, tá? Agora o que acontece? Se P, tá, é um ponto que percorre R, percorre a reta R, ou seja, o ponto P é um ponto qualquer da reta R, certo? Então veja, a reta R é formada por infinitos pontos aqui, certo? É um conjunto de pontos de parzinhos ordenados x e y que satisfaz uma determinada relação, uma determinada equação, tá? Então acontece, eu vou tomar um ponto genérico. Então P aqui, tá, é um ponto qualquer da reta R, tá? Então acontece. Então x e y, tá? X e y são variáveis, né? Então quando eu defino o ponto P, tá? Esse ponto P tem coordenadas aqui no caso x e y, certo? Então P é um ponto qualquer que percorre a reta R. Então x e y são variáveis, certo? Agora acontece, como, né, os pontos A, B e P são colineares, né? O que quer dizer colineares? Que eles pertencem à mesma reta. Temos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o determinante da matriz de entradas x, y1, x1, y1 e 1, x2, y2 e 1, né? O determinante dessa matriz tem que ser igual a
a zero. Isso nós vimos já na aula passada, tá? Então, como os pontos A, B e P são colineares, eles têm que satisfazer essa condição aqui. O determinante dessa matriz com essas entradas, né? Onde eu tenho aqui as coordenadas do ponto P, as coordenadas do ponto A e do ponto B, certo? Esse determinante tem que ser igual a zero, tá? Então, o que acontece? A gente resolvendo esse determinante, né? Nós vamos encontrar aqui, né? O resultado aqui vai ser y1, deixa eu melhorar isso aqui. Vou colocar aqui. Resolvendo o determinante, né, nós vamos encontrar o que? Vai ficar y1 menos y2 vezes x mais x2 menos x1 vezes y e mais x1 vezes y2 menos x2 vezes y1, tudo isso aqui igual a zero, tá? É só vocês calcular o determinante, tá? E juntar os termos que tem a variável x, os termos que tem a variável y e os termos que tem o x1 e x2, né, independentes do x e do y aqui. Vocês vão obter essa expressão, essa equação. Aí acontece, o coeficiente do x aqui, nós vamos definir como A. O coeficiente do y como B. E o termo independente aqui como C. Então veja, y1 menos y2, como y1 e y2 são números reais, essa subtração é um número real. O mesmo ocorre com x2 menos x1. Tá? E o mesmo ocorre com esse produto e essa subtração aqui. O resultado disso aqui, dessa expressão, é um número real. Certo? Então nós temos aqui ax mais by mais c igual a zero. Então essa aqui é o que nós chamamos, né, de equação geral da reta. No caso aqui da reta R. Certo? Então nós chamamos de equação geral. Então acontece, né, algumas observações aqui importantes. Se P pertence a R, então, né, todo xy, né, o xy, ponto pxy, é tal que, né, tal que ax mais by mais c é igual a zero. Ou seja, se eu pegar os valores x e y do ponto P e substituir aqui na equação, o resultado vai ser igual a zero. Ou seja, ele vai satisfazer a equação. Se eu pegar um ponto, né, e substituir na equação e não satisfazer a igualdade, quer dizer que o ponto não pertence à reta R. Então, por exemplo, se aqui eu pegar um ponto Q aqui fora da reta, se eu pegar as coordenadas deste ponto, né, o valor de x, né, e o valor de y, e substituir na equação, ele não vai satisfazer a igualdade. Então, ele não pertence. Agora, se eu pegar um outro ponto aqui, ó, em cima da reta, pegar um ponto N, né, de coordenadas x e y aqui, e substituir na equação, ele vai satisfazer. Por quê? Porque é um ponto que pertence à reta R. Certo? Vejamos um exemplo aqui, tá? Exemplo 1. Tá? Exemplo 1. Então, nós queremos aqui obter, tá, a equação da reta R, vou chamar aqui uma reta R, tá? Da reta R, que passa pelos pontos Q, de coordenadas 4 e 3, e R de coordenadas 0 e 7. Tá? Então, acontece. Nós teremos aqui, como solução, sem estratégia, né? Nós vamos tomar, então, tomando, tá, um ponto genérico,
da reta R. Tá? Ou seja, ponto, tá? Vamos somar um ponto P de coordenadas x, y, tal que pertence à reta R. Tá bom? Esse é um ponto genérico. Então, nós temos que o ponto de coordenadas x, y, né? O ponto de coordenada 0, 7 e 4 e 3, então percebam, x e y é a coordenada do ponto P, que é um ponto genérico. As entradas 0 e 7 são as coordenadas do ponto R, e 4 e 3 do ponto Q. E vamos adicionar aqui a terceira coluna da matriz, tá? A entrada 1 e 1, certo? O determinante, né, dessa matriz tem que ser igual a 0. Por quê? A reta passa pelos pontos Q e R, certo? Então é definida pelos pontos Q e R. E eu estou tomando um ponto P genérico que pertence a R. Então esses três pontos são colineares. Tá? Resolvendo esse determinante, nós vamos obter aqui 4x mais 4y menos 28 igual a 0. Tá? Que essa equação ela é equivalente à equação x mais y menos 7 igual a 0. Tá? Então, essa aqui é a equação geral da reta R. Tá? Certo? Essa aqui também seria, tá bom? Mas essa aqui também é equivalente. Né? Se você pegar essa equação e dividir toda ela por 4, você obtém essa. Aí nós temos aqui algumas observações interessantes a serem feitas aqui, tá? Que já tratei, né? Se a gente ter, por exemplo, né, dada a equação x mais y menos 7 igual a 0, como foi obtido aqui, né? Nós temos que o par ordenado de coordenadas 4 e 3 é solução da equação dada, da equação obtida. Tá? Por quê? Como já comentei anteriormente, pois se eu substituir as coordenadas aqui na equação, então vai ficar 4 mais 3 menos 7 igual a 0. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu substituí o 4 no lugar do x, substituí o 3 no lugar do y. Tá? E o que aconteceu? A equação ela foi satisfeita. Então, o que nós concluímos? Concluímos que esse ponto aqui pertence à reta R, né? Porque satisfaz a equação relativa a essa reta, certo? Agora, o que acontece, né? Se eu quero conhecer outros pontos, por exemplo, da reta, né? Eu posso atribuir valores. Então, por exemplo, né? Podemos... Vou escrever aqui, tá? Podemos obter, né, pontos da reta, né, ou soluções, tá, da equação, atribuindo, né, valores, tá? Atribuindo valores para uma das variáveis. Para uma das variáveis. Então, por exemplo, nessa equação eu tinha lá x mais y menos 7 igual a 0. Então, eu poderia, por exemplo, né, isolar e colocar aqui y igual a menos x mais 7. Né? Ou eu poderia isolar o x, né, colocar x igual a menos y mais 7. Então, nessa primeira equação aqui, por exemplo, aqui, ó, essa igualdade, à medida que eu vou atribuindo valores para x, então x igual a 0, o y vai ser igual a 7. X igual a 1, o y vai ser igual a 6. Então, eu vou atribuindo valores para x e vou obtendo valores para y. Tá? E os valores que eu vou obtendo são soluções da equação. Tá? Então, por exemplo, né, o ponto de coordenadas, se eu atribuir x igual a 0, o y vai ser 7, que é um dos pontos que nós trabalhamos aqui no exemplo 1. Tá vendo?
Se eu colocar x igual a 2, o y vai ser 5, porque menos 2 mais 7 fica 5. Então eu posso ir atribuindo valores para x e obtendo y. E aqui embaixo, se eu atribuir valores para y, eu obtenho x. Tá? Bom, então nós falamos inicialmente sobre equação geral da reta. Tá? Nós vamos falar aqui sobre intersecção. Tá? Intersecção de duas retas. Tá? Duas retas. Então vamos lá, né? Todo ponto de intersecção de duas retas, tá? Tem de satisfazer as equações de ambas as retas. Tá? De ambas as retas. Então acontece, tá? Nós temos que obter o ponto comum das duas retas, tá? Então nós vamos ter um sistema, tá? Um sistema com ambas as equações. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, vamos pegar aqui uma reta R de equação, tá? Aqui é uma reta R, deixa eu melhorar isso aqui, uma reta R de A1 vezes x mais B1 vezes y mais C1 igual a zero. Então essa é a equação da reta R. E uma reta S com a equação geral A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Tá? Então acontece, a partir das duas equações, tá? Eu vou construir aqui um sistema. Tá? O que acontece? Né? Eu quero determinar, né? Determinar o ponto comum P de entrada x0 e y0. Tá? O que acontece? Né? Esse ponto P pertence a R e esse ponto P pertence a S. Tá? Então, se P pertence a R e P pertence a S, né, nós dizemos que P, né, é a intersecção das retas R e S. Tá bom? Tá? Então, essas duas retas, elas se interceptam, tá, num ponto P. Certo? Então, é como se eu tivesse uma... Vou pegar aqui um exemplo aqui no plano cartesiano. XY, tá? Eu tivesse aqui uma reta R, uma reta S, tá? E nós temos aqui um ponto de interseção, né? Que no caso é o ponto P, de coordenadas aqui x0, y0. Aí vocês viram lá no ensino fundamental, já acho que na sétima série, sexta série, como resolver um sistema linear, certo? No caso de duas equações aqui, tá bom? Vejamos o exemplo aqui embaixo. Então vejamos o exemplo. Vou pegar aqui um exemplo 2, tá? Então nós queremos aqui obter a intersecção, tá, das retas R de equação x menos y mais 1 igual a zero, tá? E a reta S de equação 2x mais y menos 2 igual a zero, tá? Então nós vimos que encontrar esse ponto de interseção é equivalente, né? É equivalente a resolver o sistema, né, composto por essas duas equações. Então aqui vai ficar x menos y igual a menos 1. Aqui 2x mais y
igual a 2. Né? Isso aqui é um sistema bem fácil de resolver. Né? Aqui no caso é só somar as duas equações aqui. Nós vamos ter aqui 3x igual a 1. No caso, x é igual a 1/3. Certo? Escolhendo uma das duas equações, vou pegar aqui x menos y igual a menos 1. Substituir o x por 1/3. Nós vamos obter aqui que o y vai ser 4/3. Tá? 4/3. Tá bom? Então, portanto, tá? A interseção entre a reta R e S é o ponto de coordenada 1/3 e 4/3. É um par ordenado. Tá? Então, essas duas retas elas se encontram no ponto de coordenadas 1/3 e 4/3. Certo? Bom, aí é importante ressaltar o seguinte: nem sempre vai ter interseção. Então, por exemplo, nós temos o caso, né, de uma reta R e uma reta S ter um ponto de interseção, certo? São chamadas retas concorrentes, né? Vocês já viram isso. Concorrentes, né? Nós temos o caso das retas R e S serem paralelas, né? Então, são retas paralelas, tá? Elas nunca vão ter um ponto de interseção comum. Nós temos o caso da reta R ser igual à reta S, ou seja, eu tenho uma outra reta, né? Lembra das equações que a gente viu equivalente lá em cima? Né? Nós só pegamos, dividimos toda a equação e obtivemos uma outra. Então é esse caso, são duas equações que você vai bater o olho e falar assim, ah, são diferentes algebricamente aqui, mas uma é múltiplo da outra, você entende? Se eu multiplicar por 4 aquela equação que nós obtivemos lá em cima, nós vamos obter a outra. Então são equações equivalentes. Então nós dizemos que essas retas, tá, elas são coincidentes. Tá? Aí acontece, as retas concorrentes têm um ponto de interseção. As retas paralelas não têm nenhum ponto de interseção. E as coincidentes têm infinitos pontos de interseção. Né? No nosso exemplo aqui, nós encontramos um ponto apenas. Então, são retas concorrentes. Tá? Então, posso, né, obter um ponto ou vários pontos de interseção. Caso não haja interseção, são retas paralelas. Tá? No nosso caso aqui. Bom, nós temos aqui também, né, um 3, outras formas de escrever a equação da reta. Tá? Então, vou colocar aqui outras formas de escrever uma equação da reta. Tá? E aí nós vimos que nós temos a equação geral, né? Que é ax mais by mais c igual a 0, onde a, b e c pertencem aos reais, certo? E a igual a 0 ou b igual a 0. A diferente de 0 ou b diferente de 0. Ou ambos, né? Diferente de 0. Tá? Mas não podem ser ao mesmo tempo igual a 0. Tá? E nós temos a chamada equação reduzida. Tá? Que é a forma y igual a mx mais q. Tá? Então, nós temos aqui onde o m é o chamado coeficiente angular da reta. Tá? Que é o m aqui. E o q, tá, é o chamado coeficiente linear. Por quê? Tá? Vou mostrar aqui para vocês só um exemplo aqui, tá? O que acontece? Eu tenho uma reta R, tá? Essa reta R,
ela tem um ângulo de inclinação, desculpa aqui, vou pegar aqui. Essa reta R tem um ângulo de inclinação, chamado um ângulo alfa, com o eixo x. Tá? Então, esse coeficiente angular é um número real que está relacionado com a inclinação da reta R. Vamos fazer isso aqui daqui a pouco, tá? Com a inclinação da reta R. E Q, que é o coeficiente linear, é referente ao ponto de intersecção com o eixo Y. Tá? Nós já vimos que o ponto de interseção com o eixo x nos dá a raiz, né? Então, por exemplo, esse ponto tem coordenadas x e 0, onde esse valor de x é chamado raiz da equação, né? E o ponto de intersecção, tá, com o eixo y, que é esse pontinho aqui, tá? É um ponto de coordenadas 0 e Q, tá? Então, esse Q nos dá aqui a coordenada de intersecção com o eixo y, né? Com a reta R, né? Ou a reta S, depende do nome da reta. Vamos só definir a reta, tá bom? Mas o que acontece? Se você pegar, como é que você faz para obter a equação reduzida, né? Se você pegar a equação geral, né, e isolar o y, então vai ficar aqui dy, tá, igual a menos ax menos c, certo? E aí você vai ter que y igual a menos a sobre b vezes x menos c sobre b, tá? E aqui eu estou considerando que b é diferente de zero, tá? Para você dividindo aqui tem que ser diferente de zero, tá? Não posso esquecer disso. Então veja, nós obtivemos aqui, né, a equação reduzida, onde esse cara aqui vai ser o m, que é o coeficiente angular, e aqui o q, que é o coeficiente linear. Tá? Então, para obter a equação reduzida, a partir da equação geral, basta isolar o y. Tá? E você vai obter a equação reduzida. Tá bom? E aí o que é interessante? A gente consegue fazer uma discussão aqui referente, tá, a uma análise para verificar se as retas são concorrentes, são paralelas ou coincidentes. Então acontece, vamos fazer algumas análises aqui, ó. Primeira, tá? R e S são concorrentes. Tá? Então vamos lá. Olha só. Então acontece, o R intersecção com S, tá? Eu tenho aqui um ponto de interseção. Então essas duas retas, né, se eu pegar aqui o eixo X, pegar aqui o eixo X e construir duas retas aqui, uma reta, né, uma reta R, tá? E uma reta, pegar uma reta aqui S, tá? O que eu quero que vocês notem aqui, tá? Essas duas retas, elas vão ter inclinações diferentes, tá? Então, vamos chamar aqui de alfa e beta, as duas inclinações, tá? Para eles terem um ponto de interseção. Se eu tiver duas retas com a mesma inclinação, ou elas vão ser paralelas ou vão ser coincidentes, certo? Então, o que eu preciso ter para duas retas serem concorrentes é que esse ângulo de inclinação com o eixo x seja diferente, tá? Isso, como a gente acabou de falar, está relacionado com o coeficiente angular aqui, ó, que é o número real, certo? Então, acontece, eu vou chamar aqui de MR e MS, o coeficiente angular de R e o coeficiente angular de S. Então, acontece, nós temos que MR tem que ser diferente de MS, ou seja, o coeficiente angular da reta R tem que ser diferente do coeficiente angular da reta S. Isso implica que a inclinação das retas são diferentes, certo? Mas, se você trabalhar com a ideia, né, de que a reta R tem equação A1, aqui,
A1x mais B1y mais C1 igual a zero. E a reta S, A2x mais B2y mais C2. E isolar, né, o y em ambas as equações, né? O que a gente vai ter? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter da reta R que y vai ser menos A1 sobre B1 vezes x menos C1 sobre B1. Isso considerando que B1 é diferente de zero, tá? E aqui nós vamos ter menos A2 sobre B2 menos C2 sobre B2, também com B2 diferente de zero, tá? Então, nós temos aqui o MR, tá? Nós temos aqui o MR, tá? Nós temos aqui o MS, tá? Coeficiente angular da reta R e da reta S. Então, substituindo aqui, nós vamos ter que menos A1 sobre B1 tem que ser diferente de menos A2 sobre B2. Então, isso aqui implica que A1 dividido por A2 tem que ser diferente de B1 dividido por B2. Então, nós criamos aqui uma maneira de verificar, a partir da equação geral, se duas retas são concorrentes ou não, tá? Certo? E se as retas R e S, né, forem paralelas, né? São paralelas, né? São paralelas. Então, ou seja, a interseção entre R e S é igual ao conjunto vazio, tá? Então, o que eu quero que vocês notem aqui, ó, né? Tem duas retas paralelas, R e S, né? Se você for olhar em relação ao eixo X aqui, ambas elas vão ter a mesma inclinação em relação ao eixo X, tá? Em relação ao eixo X. Mas note, elas não são coincidentes, ou seja, não é a mesma reta, então elas não podem passar no mesmo conjunto de pontos. Então, logo, eles não vão ter o mesmo coeficiente linear, né? Lembra da intersecção com o eixo Y? Então, elas não vão ter esse ponto em comum, porque ou eles têm todos os pontos em comum, que no caso é coincidente, ou são paralelas, que não tem nenhum ponto em comum, tá? Porque o caso dos concorrentes a gente acabou de ver, certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que MR, tá? Tem que ser igual a MS, que são os coeficientes angulares, tá? E o NR tem que ser diferente do NS, tá? Então, MR e MS são os coeficientes angulares. NR e NS são os coeficientes, tá, lineares, tá bom? Ou QR, QS, tá? Vamos chamar de QR e QS, que vai ficar melhor. QR e QS, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, então, que A1 sobre A2 tem que ser igual a B1 sobre B2. Lembra que, se fossem diferentes, seriam concorrentes, né? Como são iguais, mas não é suficiente olhar só isso aqui, vai ter que olhar também os coeficientes lineares, tá? Aí nós temos, se a gente voltar um pouquinho para cima aqui, né? A gente vai ver lá, então, nós temos aqui o coeficiente linear da reta R e o coeficiente linear da reta S. Então, nós temos aqui que C1 sobre B1 tem que ser diferente de menos C2 sobre B2. Que isso vai implicar, então, que C1 sobre C2 tem que ser igual, diferente, né, desculpa, que B1 sobre B2. Tá? Então, eu preciso avaliar essas duas situações para concluir se são paralelas. Então, se eu notar que A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2 e C1 sobre C2 é diferente de B1 sobre B2, nós temos o caso das retas serem paralelas. Isso aqui é só análise de posição relativa, viu? Note que eu não estou determinando o ponto de interseção, né, os pontos de interseção,
no caso, avaliando se as retas possuem pontos de interseção. No caso, são concorrentes, são paralelos ou são coincidentes. Tá? E aí nós temos o terceiro e último caso aqui, tá? Que é quando R e S são coincidentes. Tá? São coincidentes, ou seja, quando eu pegar a interseção entre as duas retas, vai gerar a reta R ou a reta S. Ela vai ser um conjunto de pontos, infinitos pontos. Tá? Então aqui eu vou ter que MR vai ser igual a MS, os coeficientes angulares serão iguais, e o QR vai ser igual ao QS, porque eles vão ter o mesmo coeficiente linear, eles vão passar pelo mesmo ponto. Na verdade, pelo mesmo conjunto de pontos, né? São infinitos pontos. Tá? Então, eu tenho o caso aqui, tá? Tenho o caso aqui de uma reta R, que é igual à reta S, tá? Tem uma reta S aqui passando pelo mesmo conjunto de pontos, tá bom? Então essas duas retas aqui, tá? Elas têm a mesma inclinação e quando eu pegar aqui o eixo Y, eles vão passar pelo mesmo ponto de coordenadas 0 que aqui, tá bom? Mesmo coeficiente linear. Então a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma, né? Então aqui vai ficar A1 sobre A2, que é igual a B1 sobre B2. E aqui nós teremos aqui B1 sobre B2 igual a C1 sobre C2. Então, note que a gente pode unificar isso aqui numa única igualdade. Vai ficar A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2, que é igual a C1 sobre C2. Então, se essa igualdade aqui for verificada, nós temos que elas são coincidentes. Certo? Vejamos um exemplo. Exemplo 3. Então, nós queremos aqui verificar, tá? Verifique as posições relativas das retas RS, tá? E eu vou colocar aqui várias situações, aí nós vamos avaliar aqui. Então, o primeiro conjunto aqui vai ser a reta R de equação x mais 2y mais 3 igual a 0. A reta S com equação 2x mais 3y mais 4 igual a 0. Item B, a reta R tem equação x mais 2y mais 3 igual a 0. A reta S vai ser 3x mais 6y mais 1 igual a 0. Né? E a C vai ser a reta R com equação x mais 2y mais 3 igual a 0. E a reta S com equação 2x mais 4y mais 6 igual a 0. E vamos avaliar aqui as posições relativas. Então, no primeiro caso aqui, ó, o A1, o A2, o A1, o B1 e o C1 são os coeficientes da reta R, tá? Estou colocando aqui. E da reta S, A2, B2, C2, certo? Então, note o seguinte, ó, se eu pegar A1 sobre A2, né? Tem aqui, ó, coeficiente do x e do x aqui, certo? E aí eu tenho aqui 2 sobre 3, que é o B1 sobre B2. Note que eles são diferentes, né? Então, o que acontece? Note que MR é diferente de MS. Logo, as retas R e S são concorrentes, tá? Ou seja, a interseção, né, de RS vai nos dar um ponto P, onde P pertence a R e P pertence a S, né? Isso quer dizer a interseção aqui, tá bom? Bom, no item B,
eu tenho aqui 1/3, que é A1 sobre A2. Eu tenho aqui 2 sobre 6, que é B1 sobre B2. Só que note que 2 sobre 6 é igual a 1/3, é uma fração equivalente, certo? E aí, quando eu pego 3 sobre 1, né, então eu vou ter aqui 1/3, né, que é o 2 sobre 6, ele é diferente de 3 sobre 1. Tá? Então, acontece, eu tenho que MR é igual a MS. Só acontece, eu tenho que QR é diferente de QS. Então, o que isso vai nos dar aqui, tá? Vamos ver aqui. Vai nos dar aqui as retas R e S são paralelas, pois, né, o MR é igual a MS e QR é diferente de QS. Tá? Agora, no item C, nós temos aqui 1 sobre 2, que é 1 sobre A2. Eu tenho aqui 2 sobre 4, que é uma fração equivalente a 1 sobre 2, que é B1 sobre B2. Tá? E eu tenho aqui 3 sobre 6, que é equivalente, né, a 1 sobre 2. Tá? Então, note, eu tenho aqui que essa igualdade aqui nos refere, né, que MR é igual a MS. Tá? Essa outra igualdade aqui nos diz, né, que o QR é igual ao QS, que a gente já viu já na interpretação anterior, no estudo ali, tá? Então, né, as retas R e S, né, elas são coincidentes, tá? Coincidentes, tá? Aí você pode usar o argumento, né? Porque aqui tá implícito, né, que os coeficientes angulares aqui no caso são iguais, aqui diferente, aqui no caso iguais, aqui iguais também, né? Ou você pode usar a ideia que nós estávamos fazendo aqui, né? Usar o A1 sobre o A2, B1 sobre B2 e C1 sobre C2, né? São as condições, né? Se são iguais aqui ou diferentes, tá? A gente vai usar essas ideias aqui, tá bom? Certinho? Bom, nós temos também a chamada a forma segmentária, a equação segmentária, tá? Equação segmentária, tá? Que é uma equação da forma x sobre p mais y sobre q igual a 1, tá? Chamado de equação segmentária da reta, certo? Nós temos também a forma paramétrica, tá? Nós vamos deixar para um outro estudo, tá? Que nós vamos parar aqui em equação segmentária, tá bom? Como é que obtém-se, né, essa equação segmentária, tá? Nós temos uma reta, né? Uma reta qualquer, né? Ela necessariamente ela vai tocar, eu vou pegar uma reta R qualquer aqui, tá? Então necessariamente ela vai tocar em 2 pontos, né? Conhecidos aqui. No caso, ela vai tocar o eixo Y em determinado ponto e vai tocar o eixo Y em determinado ponto, né? Aqui nós temos uma informação referente à raiz da equação que descreve a reta, tá? E nós temos um ponto aqui que descreve o que nós chamamos lá atrás de coeficiente linear, né? Certo? Então, esse ponto de intersecção com a reta, com o eixo Y, né, é um ponto de coordenadas 0 para x, tá? E Q para y, tá? Chamando esse ponto aqui de um ponto Q, tá? E o ponto de interseção com o eixo x é um ponto de coordenadas aqui de Pzinho e 0 para y, tá? Ah, professor, e se, né, fosse desse desenho aqui, ó. Vamos lá. De novo, vou pegar aqui uma reta S. Eu tenho um ponto de interseção com o eixo Y e um ponto de interseção com o eixo X, tá? Então, sempre uma reta vai interceptar o eixo Y em determinado ponto e o eixo X em outro ponto,
tá? Note que esses pontos de interseção nos dá os valores aqui de P e Q, tá? Então, acontece, se você pegar, né, um ponto genérico, né? Você pega um ponto genérico aqui, XY, aqui também, né? Qualquer lugar que você pega um ponto XY, ponto genérico, tá? P e Q são conhecidos, tá? P e Q são pontos conhecidos. Então, você pegar e... Então, eles são colineares, né? Então, você calcular o determinante dessa matriz aqui, ó, tá? Ela tem que dar igual a zero, certo? E na hora que você calcula o determinante aqui, você vai conseguir obter aqui x sobre p mais y sobre q igual a 1. Tá? Igual a 1. Tá? Como é que você chegar aqui? Só se fazer aqui, né? Aqui vai ficar x vezes q, né? Mais y vezes p, certo? Certo? Mais, no caso mais, né? Aí tem um sinal do determinante, vai ficar menos pq igual a zero. Nós teremos aqui xq mais y vezes p igual a pq. Aí eu divido tudo por pq, né? Onde o produto pq é diferente de zero, certo? Depende de zero. Então, nós vamos ter aqui x sobre p mais y sobre q igual a 1, que é essa equação aqui chamada equação segmentária. Bom, vejamos um exemplo aqui. Nós temos aqui exemplo 4, tá? Nós queremos aqui obter, tá? A equação geral, tá? A equação reduzida, tá? E a equação segmentária da reta R, tá? Definida pelos pontos A de coordenadas 2 e 1, tá? E B de coordenadas menos 1 para x e menos 3 para y, tá? Então, vamos lá. Solução aqui. Então, primeiro vamos tentar imaginar o que está acontecendo, tá? Eu tenho aqui no plano cartesiano, tá? XY, aqui está a origem, né? 0. E aí eu tenho uma reta R, tá? E aí, vou tentar desenhar melhor aqui, que saiu muito... Pronto. Então, acontece, eu tenho um ponto de coordenadas, deixa eu chamar aqui, 2 e 1, tá? Tá aqui, no ponto A. E aí eu tenho coordenadas menos 1 para x e menos 3 para y, que é o ponto de coordenada, o ponto B, certo? E aí eu tenho uma reta que passa por esses dois pontos, que é a reta R, certo? Então, nós vamos tomar aqui um ponto, né, um ponto genérico, tá bom? Ponto genérico, ponto P qualquer, da reta R, certo? Então, nós temos, né, que P é um ponto genérico, pertencente à reta R, né? Então, acontece, esses três pontos são colineares. Então, acontece, ao calcular o determinante da matriz com essas seguintes entradas aqui, como a gente já viu, certo? Ao calcular esse determinante, tem que dar zero, certo?
Ao calcular o determinante, nós vamos obter x menos y menos 6 mais 1 menos 2y mais 3x igual a 0. Somando aqui os termos semelhantes, né, vai ficar 4x menos 3y menos 5 igual a 0. Essa é a equação geral da reta R, ou seja, da reta que passa pelos pontos A e B dados aqui no exemplo. Então, acontece, se você pegar as coordenadas do ponto A, por exemplo, 2 e 1, e substituir no x e y, essa igualdade vai ser verificada. Se eu pegar as coordenadas do ponto B, também serão verificadas, certo? Então, quaisquer valores de x e y, ou seja, um par ordenado, que satisfaça essa equação, é um ponto que pertence a essa reta R. Se eu pegar um ponto fora, né, se eu pegar, por exemplo, um ponto de coordenada 3, 0, por exemplo, ó, 4 vezes 3 dá 12, menos 3 vezes 0 dá 0, vai ficar 12 menos 5, né, que não é igual a 0. Então, esse ponto não pertence, tá vendo? Agora, se eu pego um ponto que está em cima da reta R e substituir aqui, a igualdade vai ser verificada, tá bom? Então, nós temos aqui a equação geral. E a reduzida? Como nós já vimos, a partir da equação geral, nós conseguimos obter a equação reduzida. Basta isolar o y. Então, nós temos aí, da equação geral, nós temos, né? Então, vai ficar menos 3y igual a menos 4x mais 5. Dividindo tudo por menos 3, vai ficar 4 terços de x, né? Menos 5 terços. Então, essa aqui é a equação reduzida da reta R, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta, ou seja, esse coeficiente angular aqui, que no caso aqui eu estou chamando de MR, e aqui o QR, né? Então, esse MR nos diz a respeito da inclinação dessa reta. E o QR nos diz a respeito desse ponto de interseção, ou seja, ele vai interceptar no ponto coordenada 0 e menos 5 terços. É esse ponto de interseção com o eixo Y. Tá bom? E aí agora nós queremos obter a equação segmentária. Tá? Então, para isso, tá? Nós vamos pegar a equação geral ainda, tá? Então, da equação geral, então nós temos lá 4x menos 3y menos 5 igual a 0, tá? Então, isso aqui vai ficar 4x menos 3y igual a 5. Vou dividir tudo por 5, tá? Então, nós vamos ter 4x dividido por 5, né? Menos 3y dividido por 5 e 5 dividido por 5, tá? Aqui vai ficar 4 quintos de x, aqui vai ficar menos 3 quintos de y, e aqui vai ficar 1, tá? Aí, reescrevendo isso aqui, vai ficar x dividido por 5 quartos. E aqui vai ficar mais y dividido por menos 5 terços, tá? Aqui é um menos 5 terços, tá? Tudo isso aqui igual a 1, tá? Essa é a equação segmentária, tá? A sacada aqui é a seguinte, ó, dessa passagem aqui para essa daqui, tá? É que você pegar aqui x dividido por 5 sobre 4, isso aqui é equivalente, né, a 4 quintos de x, né? Se você olhar para isso aqui, é como se fosse x dividido por 1 dividido por 5 sobre 4. Considera a primeira fração e multiplica pelo inverso segunda, né? Lembra disso? Tá? Então, somente reescrevi, tá vendo? Então, são equações equivalentes, tá? Só que aqui está na forma x sobre p mais y sobre q igual a 1, que é o que nós queríamos, que é chamada equação segmentária, tá? No caso da reta R. No caso aqui, o ponto P tem coordenadas aqui 5 sobre 4, né, 0, e o ponto Q, né, tem coordenadas 0 e menos 5 terços,
tá? Que é onde ele toca o eixo y e aqui é onde ele toca o eixo x. No caso, a raiz da equação é 5/4. Né? Então é isso, tá? É a maneira como se obtém a equação geral, a equação reduzida e a equação segmentária. Aí. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a teoria angular. Tá? Então nós tínhamos falado aí um pouquinho a respeito de coeficiente angular, né? Eu falei que ia falar sobre isso depois, então chegou a hora, coeficiente angular. Tá? Então acontece, o coeficiente angular, tá? Que nós vimos, né? Ou também chamado de declive, tá? De uma reta R, tá? No caso, não perpendicular, tá? Não perpendicular ao eixo das abscissas, que é o eixo x, né? É um número real m, no caso chamamos de m, né? Tal que o m é igual a tangente de alfa, tá? Tangente de alfa. Então, esse alfa nós já vimos lá em inclinação. Então, nós temos lá, pegar aqui, eixo x, pegar dois exemplos aqui, tá? Então, eu tenho uma reta R, tá? Eu vou pegar aqui uma reta S, tá? Essa reta R, né, tem um ângulo alfa, né? E essa reta S também tem um ângulo alfa, um ângulo formado com o eixo x, tá? O que acontece? Note que a reta R aqui é uma reta crescente, né? À medida que eu vou aumentando os valores de x, o valor de y vai aumentando. Se eu pegasse aqui o eixo y também como referência aqui, tá? E aqui a reta S é decrescente, tá? Note que o ângulo envolvido aqui na inclinação da reta R é um ângulo alfa que está entre 0 e 90 graus. E o ângulo envolvido aqui é um ângulo que está entre 90 graus e 180, né? Ou π sobre 2, né? E aqui π sobre 2 e aqui π, né? Isso foi em radiano, certo? Então, nós temos o caso aqui dela ser crescente e aqui o caso de ser decrescente, tá? E aí acontece, se você se recordar um pouquinho né, do ensino médio aí, vocês devem ter visto, né, se não viram, quando você tem lá, por exemplo, y igual a mx mais o quê, né? Nós temos aqui o coeficiente angular, certo? O coeficiente angular está aqui. O que acontece, né? Se o m for maior que zero, ela é crescente. Então, aqui é o caso onde o m é maior que zero, né? Ou seja, a tangente do arco entre 0 e 90 é positiva, né? Então, por isso que ela é crescente quando o m é maior que zero. É quando a tangente de um ângulo entre 0 e 90, né, no caso, é positivo, por isso que é crescente. E quando for decrescente, o m é negativo. É que a tangente do arco entre 90 e 180 é negativo. Tá? Então, quando vocês olharem para a equação reduzida e observarem que o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Se for negativo, é decrescente. Tá bom? Mas uma outra coisa interessante, ó. Se você olhar de um outro ponto de vista aqui, ó. Vou pegar aqui uma reta qualquer, tá? Sempre uma reta qualquer, tá? Vou pegar aqui uma reta R, tá? E vamos pegar aqui dois pontos. Né? Aqui nós temos um ângulo alfa, tá? Certo? O que acontece? Se eu pegar aqui dois pontos, um ponto A e um ponto B, tá? Ponto A e B. O que acontece? Eu tenho aqui x1, y1. Aqui x2, y2, certo?
O triângulo formado aqui, ó, triângulo ABC, né, porque esse segmento pontilhado aqui é paralelo ao eixo X, esse segmento pontilhado aqui é paralelo ao eixo Y, certo? Então forma uma perpendicular aqui, ó, certo? Esse ângulo aqui também é o ângulo alfa, tá? Se você aplicar a ideia de tangente aqui, tangente de alfa, vai ser cateto oposto, né? Que vai ser quem? y2 menos y1, certo? Dividido por cateto adjacente, que é x2 menos x1. Então, x2 menos x1. Ou seja, em outras palavras, né? A tangente de alfa é a variação de y sobre a variação de x. Tá? Então, posso pegar aí 2 pontos da reta, calcular a variação do y do x e eu vou obter o m. Então, nós podemos também escrever, né, o m como a variação de y sobre a variação de x. Tá? Dado 2 pontos, né? Posso pegar aí a variação, né, tipo y2 menos y1, dividir por x2 menos x1 e eu vou obter o coeficiente angular. Tá? Certo? Bom, vejamos um exemplo aqui, tá? Exemplo 5. Obtenha o coeficiente angular, né, da reta R de equação geral dada por 2x menos 7y mais 1 igual a 0. Esse é o caso mais simples, tá? Por quê? Porque basta você pegar a equação geral, né? Isolar o y para obter a reduzida, então vai ficar menos 7y igual a menos 2x menos 1. E nós vamos ter aqui 2 sobre 7x mais 1 sobre 7. Então, logo, né, o coeficiente angular, chamar o m aqui, né, vai ser 2 sobre 7. Tá? Então, esse é o coeficiente angular da reta R. Tá? Agora, nós podemos ter a seguinte situação. Outro exemplo aqui. Exemplo 6. Né? Obtenha o coeficiente angular da reta S, tá? Que passa pelos pontos de coordenada 2 e 1, e menos 1 e menos 3. Tá? Nesse caso, a gente vai usar, né, que m é o que? A variação de y sobre a variação de x, né, que é equivalente a calcular a tangente. Então, vamos pegar aqui y2 menos y1, então eu posso chamar aqui de y2, y1, x1, x2. Tá? Então, vai ficar menos 3 menos 1 dividido por menos 1 menos 2. Isso aqui vai ficar menos 4 sobre menos 3, que vai ficar 4 terços. Certo? Então, esse é o coeficiente angular da reta S. Certo? Que é o 4 terços. Bom, agora vamos para um outro assunto aqui, que é uma equação, né? Equação de uma reta, né? Passando por um ponto P de coordenadas x0 e y0. Tá? Então, acontece, até o momento a gente viu como obter a equação geral, né? Através de 2 pontos.
Aqui nós veremos como obter, tendo a informação do coeficiente angular e de um ponto. Então, nós sabemos a inclinação da reta e por onde ela passa, um ponto por onde ela passa, certo? Então, nós temos aqui, seja P de coordenadas x, y, 0, um ponto conhecido, tá? E alfa coeficiente angular, no caso alfa não, tá? Vamos chamar de M, da reta R, tá? Alfa o ângulo, tá? Então nós temos que M, né, vai ser a variação de Y sobre a variação de X, tá? Então acontece, ó, pensa comigo o seguinte aqui, o desenho não ajuda muito, tá? Mas dá para ter uma ideia aqui. Então eu tenho uma reta R, tá? Conheço alguma informação a respeito da sua inclinação. Se eu conhecer o ângulo, basta calcular a tangente do ângulo, certo? Tudo bem? E aí acontece, eu conheço um ponto P de coordenadas x0, y0. Aí acontece, né? Se eu pegar um ponto qualquer, né? Ponto qualquer de coordenadas x e y, tá? O que acontece? Eu tenho que o M vai ser y menos y0 sobre x menos x0, certo? Dessa igualdade, nós vamos ter que y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Essa é a equação, né, onde eu preciso de alguma informação referente ao coeficiente angular, tá? E eu preciso conhecer, né, um ponto de coordenadas x0 e y0. Então veja, se eu tiver o coeficiente angular e um ponto, eu consigo obter uma equação da reta, tá? Então vejamos aqui um exemplo, tá? Exemplo 7, tá? Determine a equação da reta que passa pelo ponto, né? Pelo ponto, tá? Pelo ponto P de coordenadas menos 1 e menos 3, né? E o ângulo, tá? De inclinação 45 graus, tá? Eu dei uma resumida aqui no enunciado, tá? Então acontece, eu tenho que a equação é y menos y0 que é igual a m vezes x menos x0. O ponto tem x0, y0. Do ângulo alfa, eu tenho como calcular o m, que é a tangente de alfa. Então, m vai ser quem? A tangente de 45, certo? Que nós temos tangente de 45 é 1, então m vai ser igual a 1. Então, substituindo aqui, vai ficar y menos 3 igual a 1 vezes x menos 1, que nós vamos ter aqui, nós vamos ter aqui y mais 3 igual a 1 vezes x mais 1. E aí nós teremos aqui menos x mais y mais 2 igual a 0, sendo a nossa equação geral da reta. E aí, para obter reduzido, só isolar o y, e a segmentada nós já vimos como fazer. Tá bom? Bom, vejamos agora a condição de perpendicularismo, tá? Nós temos aqui o seguinte teorema. Duas retas RS
não verticais são perpendiculares entre si, se e somente se o produto de seus coeficientes angulares é igual a menos 1. Ou seja, né, R é perpendicular a S, e somente se o produto de seus coeficientes angulares é igual a menos 1. Essa é a representação matemática. Então, acontece, nós temos aí, né, vou fazer a representação aqui geométrica para a gente entender o que está acontecendo. Eu tenho uma reta R, tá? E uma reta S, tá? Tá aqui o S já aqui, né? S. Essas retas, elas formam um ângulo de 90 graus entre si, tá? A reta R tem um ângulo alfa R e a reta S tem um ângulo alfa S, tá? Aí acontece, alfa S, né, é o que nós chamamos de ângulo externo, tá? Externo a esse triângulo aqui, interno aqui, tá bom? Então, ele vai ser igual à soma dos ângulos não adjacentes, no caso é 90 mais alfa R, então são ângulos não adjacentes, certo? E eu estou partindo da ideia que eles fazem um ângulo de 90 graus entre si, tá? Então, acontece, partindo disso, né? Então, nós temos aqui que alfa S é igual a 90 mais alfa R. Aplicando a tangente, como é uma igualdade, ou seja, esse arco é igual a soma desses dois arcos aqui, né? Nós temos que a tangente vai ser igual, certo? Mas o que acontece? A tangente de 90 graus mais alfa R é o mesmo que a cotangente de menos alfa R, tá? E nós temos, além disso, que a cotangente de menos alfa R é igual a menos 1 sobre a tangente de alfa R. E isso aqui vai nos dar que a tangente de alfa S vezes a tangente de alfa R vai ser igual a menos 1. Mas quem é a tangente de alfa S e a tangente de alfa R? São os coeficientes angulares. Então, eu tenho que ms vezes mr vai ser igual a menos 1 quando as duas retas forem perpendiculares entre si. Tá? E se o produto for igual a menos 1, isso implica que elas são perpendiculares entre si. Se são perpendiculares entre si, isso implica que o produto dos seus coeficientes angulares vai ser igual a menos 1. Tá? Por isso que tem o C e somente C. Tá? Que é esse símbolo aqui, a ida e a volta é verdadeira. Então, se elas são perpendiculares, isso implica que o seu produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Se o produto é igual a menos 1, isso implica que eles são perpendiculares entre si, certo? Vejamos um exemplo aqui, exemplo 8. Tá? Vou pegar aqui uma reta R de equação geral 3x mais 2y menos 1 igual a 0 e uma reta S de equação 4x menos 6y mais 3 igual a 0. Tá? Eu quero avaliar se elas são perpendiculares. Então, R e S são perpendiculares? Tá? Quero verificar isso. Então, vamos lá. De cara aqui eu não consigo verificar os seus coeficientes angulares, certo? Então, como já viu, né, da equação, a primeira equação de R que eu tenho aqui, né, tem lá, por exemplo, da equação, né, da reta R. Tá? Da reta R, deixa eu melhorar aqui essa escrita aqui. Tá? Então, da reta R, temos, né? Então vai ficar 3x mais 2y menos 1 igual a 0, implica que 2y igual a menos 3x mais 1. Isso implica em y igual a menos 3 sobre 2x mais
1 sobre 2. E da reta S, temos para ficar 4x menos 6y mais 3 igual a 0. Isso implica em menos 6y igual a menos 4x menos 3. Isso implica em menos 4 sobre menos 6x, menos 3 sobre menos 6. Simplificando, vai ficar 2 terços de x mais meio. Logo, né, se eu pegar mr vezes ms, mr é menos 3 sobre 2, ms é 2 terços, multiplicando isso aqui vai dar menos 6 sobre 6, que vai dar menos 1. Portanto, R e S são perpendiculares, né? Ou seja, R é perpendicular a S, certo? Bom, nós temos também a equação que define a distância entre um ponto, tá? Entre um ponto e uma reta, tá? Então acontece, nós temos uma reta, tá? Nós temos uma reta R, e aí nós temos um ponto P, por exemplo, tá? E nós queremos obter a distância entre esse ponto P e a reta R, ou seja, eu tenho que pensar aqui numa perpendicular, né? Do ponto P até a reta R, certo? Então, isso aqui é o que nós chamamos da distância do ponto P à reta R. Né? Nós vimos anteriormente a distância entre dois pontos, agora eu tenho a distância entre um ponto e uma reta, tá? E aí nós temos que a distância de um ponto P à reta R, tá? Porque essa reta R, ela tem equação geral da forma ax mais by mais c igual a 0, certo? O ponto P tem coordenadas x0 e y0, certo? Então, a fórmula que calcula essa distância vai ser o módulo aqui, tá? De ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? É o módulo. Então, essa aqui é a fórmula que calcula a distância de um ponto e uma reta. Então, note que A, B e C são os coeficientes, né, da equação geral da reta, e x, y, z é o ponto dado, tá? E aí nós podemos trabalhar aqui um exemplo, tá? Um exemplo 9, onde eu quero calcular, então calcule a distância, tá? Distância da reta R, de equação 3x menos 4y mais 8 igual a 0, ao ponto P de coordenada menos 3 e menos 1. Tá? Então, acontece. Observe que aqui eu tenho o valor de A, de B e C. E aqui eu tenho x0 e y0. Então, logo, a distância entre P, né, o ponto P e a reta R, vai ser o módulo de 3 vezes menos 3, menos 4 vezes menos 1, mais o C, que é o 8, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai ficar menos 9, mais 4, mais 8, dividido. Aqui vai dar
9 mais 16. Então, a distância entre o ponto P e a reta R vai ficar menos 9 mais 8 fica menos 1, então vai ficar 3, certo? 3. Então, módulo de 3 sobre raiz quadrada de 25 é 5, certo? Então, vai ser 3 sobre 5 unidades de comprimento. Se fosse metro, seria metros, se fosse centímetro, seria centímetros, tá? Então, vai ficar 3 sobre 5 unidades de comprimento. Bom, agora vamos tratar a respeito de cálculo de área, né? Área de um triângulo. Tá? Só que é um triângulo onde eu conheço os vértices, as coordenadas dos vértices. Tá? Então acontece, vamos pensar aqui o seguinte. Tá? Eu tenho um triângulo, vou pegar aqui um triângulo de vértices A, B e C. Tá? Então esse A tem coordenadas x1, y1, o B x2, y2 e o C x3, y3. Tá? Aí todo mundo sabe a famosa fórmula, né? Comprimento da base vezes a altura dividido por 2. Então, nós vamos considerar a base como sendo BC. Então, nós temos aqui a altura, tá? Que é uma perpendicular. Então, tem aqui um ponto chamado de Hzão aqui, tá? Então, essa aqui é a altura. Tudo bem? Então, note que a altura é a distância do ponto A à reta que passa pelos pontos BC. Ó. Eu tenho uma reta R aqui, ó, que passa aqui. Tá? Então, eu tenho que Hzinho, que é a altura do triângulo ali, é a distância de A à reta R. Certo? E a base, tá? A base, né, é igual à distância de B até C. Tá? Então, essas são as informações que nós temos aí. Tá? Então, nós temos que a área do triângulo ABC é a base vezes a altura dividido por 2. Certo? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Tá? Nós temos que a base, que é a distância de B até C, né, vai ser a raiz quadrada, certo? De x2 menos x3 ao quadrado, mais y2 menos y3 ao quadrado, certo? E nós temos que o Hzinho, que é a altura, que é a distância do ponto A até H, vai ser o módulo de AX1 mais BY1 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo isso em módulo, certo? Mas o que acontece? Né? Nós temos, tá? Nós temos que o determinante de x, y, nessa matriz aqui de quantidade x, y1, x2, y2, 1, x3, y3, 1, certo? Que é igual a zero, porque estou pegando um ponto, né, dessa reta R aqui, certo? Tenho x2, y2, x3, y3, um ponto qualquer dessa reta R. Eu vou obter aqui, né, a seguinte equação, vai ficar y2 menos y3 vezes x, mais x3 menos x2 vezes y, mais x2 vezes y3 menos x3 vezes y2, tudo isso igual a zero. Certo? Então, eu tenho aqui A, B e C, né? Ou seja, que são os coeficientes da
da equação geral da reta R, certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui que os coeficientes A, aqui da equação da reta R, é y2 menos y3, tá? Certo? Que isso aqui é o determinante. Então, nós conseguimos, por exemplo, acompanhe aí, tá, gente? Nós temos, por exemplo, que a área do triângulo ABC vai ser meio, tá? Aí aqui vai ficar x2 menos x3 ao quadrado mais y2 menos y3 ao quadrado, que é a distância de B até C, que é a base, certo? Aí vezes a altura. A altura nós teremos aqui, deixa eu voltar aqui, apagar isso aqui. Pronto. Então eu tenho aqui o módulo do determinante, que nós vimos em cima, que é a mesma coisa da equação da reta, só que qual que é o detalhe? Ó? Eu não vou substituir o x e o y pelas coordenadas do ponto, certo? Então aqui vai ficar x1 e y1. Então perceba, essa equação aqui é a equação geral da reta R, só que na fórmula da distância, na fórmula acima lá, aqui, ó, eu estou substituindo por x1 e y1, que é a coordenada do ponto A, tá? Dividido aqui, certo? Aí, se você substituir as coordenadas de A e B no A ao quadrado menos B ao quadrado, eu vou ter aqui algo equivalente a x2 menos x3 ao quadrado mais y2 menos y3 ao quadrado. Tudo isso aqui em módulo, certo? Então, acontece, essa expressão vai simplificar com essa, são iguais, certo? Então, o que vai sobrar para mim aqui, na área, vai ser o determinante, pegando os 3 pontos, ó, x3, y3 e 1, os 3 pontos, tá vendo? A, B e C, dividido por 2, né? Módulo ainda, né? Certo? Módulo. Então, acontece, nós temos que a área do triângulo ABC vai ser igual ao módulo de D dividido por 2, onde o D é o determinante da matriz, onde as entradas são os pontos, né, que são referentes ao vértice do triângulo, tá? Então aqui, ó, aqui são as coordenadas dos 3 pontos que compõem os vértices do triângulo, e a última coluna aqui cheia de uns, tá? Então calculo o determinante, pego o módulo dele e divido por 2, e aí eu tenho a área do triângulo, tá? Vejamos um exemplo agora de como isso funciona, tá bom? Vamos lá. Então, exemplo 10 para finalizar aqui a aula de hoje. Tá? Então, calcule a área do triângulo cujos vértices são A de coordenadas 4 e 1, B de coordenadas menos 2 e 3, e C de coordenadas 0 e menos 6. Então, primeiramente, nós vamos calcular D, que é o determinante da matriz com entradas 4 e 1, menos 2 e 3, 0 e menos 6, e encho aqui a última coluna de uns, certo? Calculando esse determinante, nós teremos aqui 12, né? Aí mais 0, aí mais 12, aí menos 0, mais 2, 24, mais 24, certo? Então, nós teremos aqui
né? Nós temos aqui que D vai ficar igual a 12 mais 12, 24. 24 mais 24, 48. 48 mais 2 dá 50. Logo, a área do triângulo ABC vai ser quem? Módulo de 50 dividido por 2. Então, vai ficar 50 dividido por 2, que vai ficar 25 unidades de área. Tá? Se fosse metro, seria metros quadrados. Se fosse centímetro, centímetros quadrados. Certo? Então, é assim que nós calculamos aí a área quando é dado as três coordenadas dos vértices desse triângulo. Espero que tenham gostado da aula. Tá? E até a próxima. Um abraço.